Alô, galera! Começando mais um Futebol Raiz, edição de número 91. Carlos Bório, nesse momento já somos, deixa eu ver aqui, na hora que estamos gravando o programa, o número sempre muda, você vê atualizadinho, bem bonitinho no nosso vídeo, mas nesse momento que estamos gravando já somos 17.390 inscritos no canal. Então estamos perto dos 17.500 inscritos. E vamos chegar lá, hein? Você, então, aí, ó, compartilhe, dê like, acione o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e compartilhe também no boca a boca. Espalhe bem no boca a boca aí, porque é isso que faz a gente crescer, a gente trazer cada vez mais conteúdos legais, bacanas para vocês. E se você conhece alguém que queira anunciar, que queira botar a marca aí no canal aí para ajudar também, fale com o Christian aí, né, Christian? No contato @christiantoledo.com.br, manda. E assim, se não quiser mandar no e-mail, manda no comentário, manda aqui no chat mesmo, que a gente entra em contato. Quem quiser estar com a gente, só para você ter uma ideia, a gente completou dia 1º de maio, né, na virada, na verdade foi dia 30 de abril. Chegamos à marca aqui no canal de 2,5 milhões de visualizações de vídeos apenas aqui no YouTube. Em menos aí de 3 anos de canal. Ano passado foram mais de 1,5 milhão de visualizações. Esse ano já estamos próximo das 500 mil visualizações de vídeos e a gente tem que agradecer, né, Bora? Pô, com certeza, né? Agradecer bastante o pessoal aí que curte a história do futebol paranaense, da imprensa, da cidade de Curitiba. Do estado, né? De todas essas coisas que a gente brinca e conta histórias aqui. E falando nisso, Bório, nessa semana, acho que foi sábado da semana passada, na verdade, eu recebi uma mensagem no Instagram. O Instagram também já passou de 500 mil visualizações de vídeos, passou bastante já em 2025. Só que o Instagram é duro de contar, você tem que contar manualmente, sabe, Bório? Daí vídeo por vídeo, já tem vídeo pra cacete lá, é complicado de contar. Mas eu recebi a seguinte mensagem, olha só, Bório. Olá, Christian, boa tarde, tudo bem? Antes de tudo, queria dizer que você é um profissional que tem profunda administração. Obrigado pelos elogios, nem vou ficar lendo eles aqui. Meu nome é Kazuma Oski e criei esse perfil chamado Mapa Paranista. Estou lançando uma série de episódios do YouTube em que conto onde ficavam os estádios, campos de treinamento e sedes sociais de todos os clubes que ajudaram a formar o Paraná Clube. Um resgate que se inicia lá em 1914. Já lancei episódios sobre o Britânia e o Palestra Itália. Tem muita foto antiga, recortes de jornais históricos e, claro, muitas curiosidades históricas sobre a história do futebol e da cidade de Curitiba. Como você tem o quadro Futebol Raiz, pensei que poderia ser uma fonte de informação para você. E, claro, se puder me ajudar a divulgar, ficaria muito grato. Um grande abraço. Aí, o que eu fiz? Eu agradeci os elogios do Cazu e falei, cara, podemos reagir ao seu vídeo? Daí ele falou, claro, tá autorizado. Vamos ver, então, aqui. Cazu, parabéns pela iniciativa, antes de mais nada. Muito legal, hein? A gente precisa de histórias contadas mais e mais vezes para o nosso público. A gente precisa resgatar o futebol paranaense, tão fraco, tão carente da memória, principalmente por conta do descaso, principalmente das empresas de comunicação. Então, nesse momento, vamos fazer aqui o registro. Como os vídeos são grandes, Bório, eu puxei ali a introdução, o primeiro vídeo dessa série Mapa Paranista. Vai estar aí na descrição, né, o link do canal do Cazu, né, que tem ali os destaques dessa história. Como ele disse aqui, ó, hoje, né, a gente está gravando no dia 2 de maio, já estão no ar a parte 1 do Britânia, a parte 2 do Britânia, o Palestra Itália e o Ferroviário. Então já tem bastante história contada, aí ainda tem Savoia, Água Verde, Pinheiros e Colorado e, claro, o Paraná Clube. Muito legal essa iniciativa, mas eu não vi o vídeo ainda, Bora. Então, vamos... Vai ser uma surpresa, então.
Vamos andar juntos, então, né? Porque tem que manter a categoria aqui. Vamos lá. Olha aí, ó. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa série de episódios que eu estou lançando hoje. É uma pesquisa sobre o Paraná Clube e que eu intitulei ela como Mapa Paranista. E o objetivo aqui é apresentar para vocês, né, uma pesquisa que eu tenho feito nos últimos meses, em que eu fiz um resgate histórico procurando identificar e contextualizar os locais que foram historicamente importantes aí para a formação do Paraná Clube e também de todos os seus clubes antecessores. E quando eu digo os locais, né, eu estou querendo me referir principalmente onde ficavam os estádios que esses clubes jogavam, os seus campos de treinamento, as suas sedes sociais, as sedes administrativas e também, entre outros espaços aí simbolicamente importantes para todas essas trajetórias. Lembrando, né, que o Paraná Clube ele tem a sua fundação em 1989. Porém, essa história ela é muito mais antiga, né? Ela remete aos anos de 1914, quando você tem o surgimento dos primeiros clubes ali que fazem parte dessa, digamos, árvore genealógica aí do Paraná Clube. Então, digamos assim, são mais de 110 anos, né, de história que acho que é importante a gente fazer esse resgate e compreender um pouco mais de todos esses espaços. E o produto final que eu vou apresentar para vocês aqui é um mapa contendo a localização exata desses espaços que eu vou explicar para vocês, para que a gente possa andar pela cidade de Curitiba e consiga identificar eles, né? Porque a cidade ela vai se transformando, vai mudando, e muitos desses espaços historicamente importantes, eles vão sendo esquecidos, né? Transformados em outros espaços. Então, acho importante a gente fazer esse resgate dessa memória, né? E para tornar aqui um pouco mais didático, eu vou separar em episódios. Então, basicamente, cada clube vai ser um episódio, né? Então, eu vou falar do Britânia, do Palestra Itália, do Ferroviário, do Colorado, do Savoia, do Água Verde, do Pinheiros e, por último, claro, vai ter um episódio também sobre o Paraná Clube. Tá? Então, acho que assim, só alguns exemplos, né, para que a gente possa entender do que eu estou falando, né? Mas eu não sei se todos sabem, mas, por exemplo, o Britânia, ele teve um estádio que ficava ali no bairro do Portão, próximo à igreja do Portão. Então, ali tinha um estádio muito importante. Eu não fazia ideia. Nem imagina. Eu achava que o Britânia jogava ali no onde é o Big ali. Quer dizer, nem pois é Big mais, né? Não é nem Big mais, né? Agora, ali, nem sei que mercado que é agora. Agora acho que é atacadão, né? Importante ali pro clube. Assim como onde hoje a gente tem o Angelone do Bigorrilho, ali foi um estádio também super importante utilizado pelo Palestra Itália, né? O Savoia utilizou onde hoje fica o Condor da Água Verde, ali era um campo de treinamento do Savoia. Outros exemplos, né, como por exemplo na sede da Kennedy, que hoje o Paraná utiliza, ali também foi um antigo estádio, né, o Oreste está também utilizado ali pelo Água Verde e também pelo Pinheiros. Então são diversos desses espaços, né, que eu vou tentar contextualizar aqui e apresentar para vocês. Tá? Algumas considerações importantes antes de... E veja só, né, como a gente tem uma reserva de mercado nossa profissional, né, Bório? Mas você veja, isso é um trabalho jornalístico que o Cazu está fazendo e ele mesmo sendo arquiteto e urbanista. Muito olha, bacana a ideia, isso, cara. A ideia é genial, cara. A ideia é espetacular. De iniciar essa apresentação é entender que eu fiz o meu foco aqui é principalmente localizar esses espaços. Então ele tem um caráter muito mais geográfico, né, digamos assim. E as histórias das fusões, né, todos os detalhes que envolvem essas fusões, desde do início lá dos primeiros clubes, eu procurei tratar de uma maneira um pouco mais simplificada, mas para a gente entender como o contexto de tudo que aconteceu, para explicar, né, os espaços. Tá? Até porque eu acho que existem já hoje diversas publicações bem completas, detalhando todas essas questões das fusões. Tá? E uma última consideração também é que toda pesquisa histórica ela tem as suas, né, imprecisões, né, as suas lacunas. Então, apesar de eu ter me dedicado aí nos últimos meses, né, ter ido atrás de muita publicação antiga, de jornais históricos, visitas à biblioteca pública, à Casa da Memória, e também ter entrevistado muita gente, né, muitos personagens importantes, aí, inclusive
Que trabalho, hein? Trabalheira, cara, que trabalho. Porra! E assim, quando fala, né, de acervo, a gente sempre lembra, né, da dificuldade que existe, né? A gente, hoje, por exemplo, o acervo da Tribuna do Paraná, ele fica... Bem, hoje a Tribuna do Paraná não tem nenhuma redação, né, agora? Não. Física, ela não tem uma redação física. Não, né? É cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. E o acervo hoje está sob a administração de uma empresa e fica numa empresa que gerencia arquivos e tal, não só os do caso do jornal, de montes e montes, é um galpão. Cara, você não faz ideia do tamanho do galpão em que inclusive estão a memória da Tribuna, não só a memória das edições da Tribuna, mas também a memória iconográfica do jornal, né? As fotos que o nosso querido Zé guardava com tanto carinho e fazia, né, todo o arquivamento delas. Muita coisa foi destruída de uma forma inacreditável, mas é assim. E aí a RPC tem, digamos assim, em fita de 84 para cá, Rick, Massa tem quase nada de arquivo, o Crispim guardou muito do arquivo do Mesa Redonda, né? Uma partezinha está lá ainda na CNT, mas é muito pouco. E os jornais também, assim, hoje, para você fazer um acesso via computador, hoje você tem acesso ao Correio de Notícias, ao Diário do Paraná e ao Diário da Tarde, e só, porque os outros jornais não estão digitalizados na internet. Do futebol paranaense, né, principalmente aqui do futebol de Curitiba. Então, mas ainda assim a gente tem sempre algumas informações que acabam faltando, né, que precisam ser preenchidas. Então eu quero aqui deixar, né, depois eu vou deixar todos os canais de comunicação para que vocês possam entrar em contato comigo. Caso você tenha qualquer fotografia antiga, relatos, vídeos, enfim, né, tudo que você tiver que acha que pode contribuir com essa pesquisa, gostaria muito que você me ajudasse aí para a gente ir preenchendo esse quebra-cabeça, digamos assim, né? E aqui só me apresentando rapidamente, né, para quem não me conhece, o meu nome é Kazuma Oski, eu sou arquiteto e urbanista, e evidentemente que eu sou paranista, mas eu resolvi fazer essa pesquisa com o intuito de fazer esse resgate histórico. Mas você sabe que o cara, quando pega o gosto, daqui a pouco ele vai periga se animar a fazer o mapa atleticano e o mapa coxa branca. Exatamente. Porque daí pega o gosto da pesquisa, né? Sim. Pega o gosto da... A gente fala muito... E tem tudo a ver com a profissão dele, né? Sim. E assim, a gente fala isso, às vezes as pessoas não conseguem entender, né, Bólio? A gente tem uma profissão que ela já é apaixonante por ela própria, né? Então, a gente se apaixona, às vezes, mais pela profissão, pela capacidade que a nossa profissão tem de relatar os fatos, do que, às vezes, por um clube puro e simplesmente, né? Então, nós que somos apaixonados pela memória do futebol, então, para nós, tudo isso faz muito sentido. Com certeza. Né? E reunir, talvez, algumas paixões que eu tenho, né, dentro da arquitetura e do urbanismo, né, principalmente a parte, digamos, do urbanismo, em que faz esse resgate histórico da cidade de Curitiba, né, mostrando a sua evolução de ocupação, de mudança de paisagens urbanas, né, e também juntando essa paixão pelo Paraná Clube aí. Então, acho que fazer essa fusão dessas áreas de conhecimento, assim, é muito importante e espero que vocês gostem aí. E vamos dar continuidade aqui, então. E agora nós vamos fazer o seguinte, Bólio. Não estava na programação, porque eu queria deixar para o pessoal assistir. Mas para a gente entender mais como é que é a história do que o Kazu quer fazer, nós vamos assistir um trecho do vídeo sobre o Britânia, do primeiro vídeo. É um vídeo que tem 1 hora de duração, gente. Então, a gente não vai ver o vídeo inteiro aqui. E mesmo se a gente visse, a gente não ia colocá-lo, né? Vocês sabem, a gente não coloca todo esse material na íntegra, apesar de valer bastante. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o mapa paranista agora, ó. Fala, pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a esse segundo episódio aqui dessa pesquisa que eu estou apresentando para vocês, chamada de Mapa Paranista.
E o intuito dessa pesquisa é apresentar para vocês, né, identificar e contextualizar os locais que foram historicamente importantes aí na história do Paraná Clube e também de todos os seus clubes antecessores. Eu vou dar uma avançada aqui, Boris, senão o vídeo vai ficar com 3 dias. Sim. Aqui, ó. Né? Então você vê que são vários lugares aqui no centro da cidade, né? Mas também tem vários locais espalhados por toda a região de Curitiba. Aí. Beleza? Então, dando início aqui à parte inicial, o Britânia ele tem a sua fundação, né? Que foi a partir da fusão de 2 clubes, né? O Tigre Futebol Clube e o Leão Futebol Clube. E é tido como local dessa fusão a esquina, né, das avenidas 7 de Setembro com a rua Desembargador Mota. Tá? Aqui uma correção, não é Desembargador Mota, é com a rua Desembargador Westphalen, que antigamente era chamado de Ratcliffe. Né? Ela tem diferentes maneiras de escrever, mas era basicamente a rua chamada Ratcliffe. Tá? Então aqui eu coloquei um mapinha para facilitar a visualização. Né? Então aqui a gente tem o Shopping Estação. Aqui a Praça Eufrásio Correia, bem na frente, né? Lembrando, né, que o Shopping Estação, na verdade, era Estação ferroviária. A ferroviária, né, de Curitiba. Então, aqui era onde desembarcavam todos os trens, né? E é interessante porque o edifício principal ali acabou sendo preservado. E aqui está a Avenida 7 de Setembro, né, que passa bem na frente ali do Shopping Estação. E aqui está a Rua Desembargador Westphalen, né, que era a antiga Ratcliffe. Então foi bem nessa... Ratcliffe era um político, viu, Boris? Só para informar, acabei de pesquisar aqui. Essa esquina aqui, que é tido, né, historicamente como local da fusão, e ficava nessa zona chamada Zona do Tigre, que era um quarteirão ali, né, que dizia-se que ficava... Era o quarteirão onde... Daí tem essas lendas, né, que a cidade meio que acabava, né, daquelas áreas ali pro... sentido bairro, então dizia-se que via de tudo, até tigres, né? Essa é uma das lendas que corre lá. Mas era o quarteirão do Tigre, né? A zona do Tigre ali, que era um dos apelidos que foi dado ao Britânia. E o primeiro campo, né, de treinamento desse Britânia é onde efetivamente fica ali a UTF-PR, né? O antigo Cefet. Então é bem nessa quadra aqui, né? Da 7 de setembro, entre a Silva Jardim, a Desembargador Westphalen e a Marechal Floriano Peixoto. Então, nesta quadra aqui, é descrito, né, como o local onde ficava esse primeiro campo de treinamento do Britânia. E também é curioso, né, porque nos relatos, ali dizia-se que ficava também a fábrica de vidros, chamado Solheide, Engels e Cia, né? Ou também conhecida como Vidraria Paranaense. Então era nessa mesma quadra, né, onde existia essa fábrica, que parece que também havia o campo de treinamento ali do Britânia. E aqui só, né, até para a gente se situar historicamente, assim, mas o Cefet, né, ele se instala ali só pelo ano de 1936. Então, anteriormente a isso, né, ficava essa fábrica e também o campo de treinamento do Britânia. E aqui existem essas fotos históricas aqui, ó. Essa é uma foto de 1927, em que você tem as arquibancadas aqui, ó, de madeira, né? Então, é interessante ainda ter esses registros aqui, né? E também é um formato bem característico, assim, então você consegue reconhecer bem, né, que é o Campo da Graciosa aqui. E aqui tem uma foto de um jornal que eu consegui de 1923, então é uma foto um pouco mais antiga, que era um jogo entre as seleções, acho que da capital e do interior, que aconteceu lá. E apesar da foto aqui ser de uma qualidade um pouco inferior, mas dá para ver, né, que as mesmas características construtivas aqui, ó, né? Tem essas características aqui dessas madeiras aqui em diagonal, né? Então você também tem elas aqui, você tem esse formato como se fosse uma cabine central aqui, né? Então dá para ver que é o mesmo estádio aqui. E aqui dá para ver aqui, ó, é uma foto do Britânia de 1919, né? Foi um jogo, acho que ele fez aqui com o Curitiba, então é legal de ter esse registro aqui também, né? Até para ver o uniforme do Britânia. E aqui na direita você tem uma foto da entrada do Parque da Graciosa, né? Porque na verdade essa propriedade da família Iversen era um parque meio que recreativo, assim. Então você podia usar, acho que tinha diferentes
atrativos, bosque, né? Outras coisas que aconteciam ali na região. Mas aí dentro desse Parque da Graciosa é onde ficava o estádio, né? E o acesso ficava ali pela Avenida João Gualberto, tá? Então, deixa eu dar um zoom aqui só para vocês verem aqui. Isso, dá um zoom. Mas Boa. aqui dá para ver aqui que está escrito aqui, ó, Graciosa, né? E aqui tá aqui, ó, a charrete chegando, né? Então é uma foto bem histórica. Que aqui eu não consegui confirmar isso, exatamente a data, né? Mas, enfim, tá aqui o registro bem antigo aí. Então, gente, não vamos ficar dando muito spoiler, porque senão a gente tira o vídeo do Cazu. Quero que vocês sigam o Mapa Paranista. É fácil de chegar no YouTube, é só pesquisar Mapa Paranista no YouTube que você está lá. Segue o canal do Cazu, porque a história é bem legal. Nós vamos agora ver os vídeos, que a gente não viu ainda os vídeos completos, mas aqui era só para a gente fazer esse trailer. Cazu, parabéns pela iniciativa. Quem gosta de futebol, quem ama futebol, tem que ver o canal do Cazu. Não só os paranistas, mas todos os torcedores que gostam do futebol paranaense, né, Bora? Com certeza. Nossa, cara, que trabalho sensacional isso aí. Você resgata não só a história do clube, né? Como também resgata a história da cidade, cara. Nossa Senhora. Quem imaginava que tinha um campo de treinamento onde é o TFPR hoje, no centro, que antes era o limite da cidade, agora... onde acabava a cidade era na... Onde acabava a cidade, hoje é onde... Na 7 com a vez falem. Pois Então eu moro aqui no fim do mundo, então, né? Mora onde Judas perdeu as botas. Olha, aqui ele já perdeu até a meia, né? Imagina, né? Que falar, viu? Gente, semana que vem tem mais futebol. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço.